Trecho no Velho Testamento que diz: levantarei pastores que de fato cuidarão do meu rebanho. A crise de pastores que de fato pastoreiam o rebanho de Deus é antiga. No Velho Testamento o Senhor também dizia que haviam pastores que pastoreavam a si mesmo, né? No Novo Testamento também fala isso, né? Pastores que não cuidam das ovelhas, Jesus chama eles de mercenários. Mas a Bíblia também fala desses pastores que Deus levanta, que são homens comuns, que podem ter falhas e vão ter falhas, mas são comprometidos com o reino. São aqueles que foram chamados, são aqueles que não estão trabalhando para o Senhor por causa de nada financeiro, nem nenhuma outra vantagem. A vantagem já é estar com o Senhor, já é estar trabalhando para o Senhor. O sustento Deus sempre dará de qualquer maneira. Deus escolhe as fontes. E eu começo dizendo isso porque quero reconhecer na vida dos pastores Márcio, Lu, Marciano e Nilka, homens e mulheres de Deus, sérios, não é? Que têm um depósito dentro deles, que têm a doutrina, a sã doutrina dentro deles, que são capazes de ensinar com sabedoria, podem ministrar, podem pregar, como têm feito durante todo esse tempo, mas mais especial do que isso é porque eles vivem o que pregam. Às vezes nós temos bons pregadores que pregam bonito, que dizem poesia no meio da mensagem, que é cheio de lero-lero, mas quando sai do púlpito não vive o que prega. Aí é feio. Então, por isso que eu digo a vocês, orem sempre por eles, são seus pastores que amam vocês. Toda vez que a gente está junto, fala com carinho de cada um de vocês, conhece vocês pelo nome, sabe? E eu quero dar essa palavra inicial para que vocês saibam a preciosidade que vocês têm. Do mesmo jeito que eles me dizem todo dia a preciosidade que vocês são. Sejam líderes, sejam simplesmente aqueles que estão chegando agora, sempre abraçam com muito carinho. Deus tem algo especial para esse corpo. Você crê nisso? Eu quero profetizar um período de crescimento em todas as áreas. Espiritual, emocional, ministerial. Vamos crescer. Não é? Orem por essa obra que a gente está para fazer. Todos vocês sabem que alugamos a parte de lá e queremos fazer as coisas de acordo com o governo, com as coisas certas, e isso faz com que a gente atrase um pouco a obra, mas eu creio que quando estiver pronta, tudo vai funcionar. Cheguei hoje aqui, já fui atendido pelo Vale Parque Vida com Vida. O negócio é atendimento VIP. Não é brincadeira, não. Vou reclamar lá no Doral. Vou dizer, vocês não estão fazendo isso. Glória a Deus. Queridos, como é que é o tema deste ano? Colheita. Muito bem. Quando nós começamos, quando eu disse esse tema, inicialmente, alguns começaram a mudar o tema logo por conta própria. Alguns começaram a dizer, tempo de colheita, a grande colheita, colheita abundante. E eu deixei, porque não tinha nenhuma importância. Mas depois eu expliquei. O tema não é a grande colheita, nem colheita pequena, nem superabundante. O tema é nos chamar a atenção para a realidade, a seriedade, que a nossa vida é uma colheita. Pode ser que você hoje esteja colhendo uma colheita maravilhosa, você esteja recebendo uma colheita santa, gostosa, e se é isso, é fruto de uma semeadura que você semeou no passado. O nosso presente é um reflexo do nosso passado. Então, quando a gente entende isso, logo nas primeiras mensagens, creio que todos nós estudamos, que há 3 elementos fundamentais, que é o agricultor, a semente e o terreno. Verdade? Na parábola, que a gente tem estudado aqui, muitas vezes com relação ao coração, quando Jesus diz que o semeador saiu a semear, e uma semente caiu em boa terra, outra caiu em solo pedregoso, outra à beira do caminho. Vocês lembram dessa parábola? Naquela parábola, Jesus está dizendo que ele é o semeador. E que a semente é a palavra de Deus. E que o terreno é o coração do homem. Jesus agora está sentado aonde? À destra do Pai. Jesus é o cabeça da igreja. E nós somos parte do corpo. Então, as mãos de Jesus na terra
da igreja. É a igreja que representa os pés e as mãos do Senhor Jesus. Somos nós que fomos enviados para ir, para fazer. Ele disse, vocês vão lá e vocês curem enfermos, limpem leprosos, expulsem demônio, ressuscitem mortos. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Agora é a nossa vez. Nós temos que fazer isso não porque somos capazes, mas nele e por ele e para ele. É ele que nos capacita como igreja. Não é uma pessoa só que se torna super especial, mas é esse dom que está sobre a igreja, o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então, quando nós entendemos isso, a semente hoje está na mão da igreja, essa boa semente. Amém? E o problema é que quando essa semente começa a ser lançada, e de uma maneira especial, de uma maneira particular, cada um de nós somos semeadores. Você é responsável por semear na sua vida. Então, se você entende que você é o agricultor, a semente pode ser a palavra de Deus, a boa semente é a palavra de Deus, mas a semente pode ser qualquer outra semente. A Bíblia diz que quem semeia ventos, colhe tempestade. E isso nos leva a mostrar como é sério essa coisa da colheita e essa coisa da semeadura. Porque a semeadura é assim, você quando planta um grão de milho, você não vai colher um grão de milho. Você planta um grão de milho e você vai colher várias espigas, contendo cada espiga vários grãos. Repita assim, a colheita é sempre maior do que a semeadura. Por isso que é muito importante entender o que vamos semear. Essas escolhas são feitas diariamente por nós. E não é fácil, porque nós vivemos e nós erramos, nós nos equivocamos. Por exemplo, o convívio do lar. Se nós semeamos delicadeza, vamos colher, não é apenas delicadeza, vamos colher um lar harmonioso e pacífico. Se estamos cansados, irritados e semeamos irritação, vamos colher perturbação. Então, agora a grande esperança é que sempre é possível reconhecer que fizemos uma má semeadura e trocar. Dizer, Deus, nós queremos parar de semear isso, queremos começar a semear outra coisa. Só que você sabe, e eu sei, que ao semear algo hoje, nós não vamos poder colher hoje. Então, tem todo esse aspecto da colheita. Semear, regar, esperar, regar, com paciência, não é? A palavra macrotumeu, não é? É aquela pessoa que está ali perseverante, seja em tempos bons, seja em tempos difíceis, não é? E ele, com paciência, a Bíblia diz isso, que o semeador, o agricultor, ele espera pacientemente, ou seja, ele espera macrotumeu. É essa postura que eu digo assim, eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. É aquela postura de Abacuque que diz que ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê seu fruto, que não haja gado no curral, que o fruto da oliveira minta, ainda que tudo isso aconteça, macrotumeu. Eu vou esperar pacientemente, contudo eu continuarei a te louvar, porque eu sei que tu me farás andar altaneiramente, em outra versão diz, nos mais altos lugares. Então essa palavra vem para nós como igreja, e se nós recebemos essa palavra, aí sim, podemos começar a profetizar uma colheita super abundante. Amém? Mas é preciso que entendamos esses preâmbulos. Domingo passado, o título da mensagem foi terreno chamado coração. E nessa palavra de domingo passado, um texto muito forte, está em Provérbios 4, 23, você tem no seu boletim, que diz, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Já pensou isso? Tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E, em outra versão, diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se a gente fosse parafrasear, aí está dizendo que eu devo guardar o meu coração, porque quando as sementes... Você diz, guardar de quê, pastor? Do tipo de semente. Se eu permito que sementes ruins entrem no meu coração, quando sair dele
as fontes da vida, serão fontes de águas turvas, águas amargas, águas imprestáveis. Mas se eu guardo o meu coração para que entre nele apenas a boa semente, então sairá dele um rio, vai fluir dele um rio de água viva. Amém, queridos? Então, quando a gente entendeu isso domingo passado, teve uma palavrazinha que eu não sei se vocês decoraram, que quando Pedro fala em 1 Pedro 1,13, ele diz, por isso, cingindo, né? Cingindo é atar, é amarrar, o vosso entendimento. Essa palavra entendimento tem outras versões que ela é traduzida por lombos, né? E você diz, e por quê? Porque no grego a palavra é ósfos, e ela está sendo usada aqui como uma figura de linguagem. O que está sendo dito aqui é, de fato, você precisa atar o seu entendimento. Mas Pedro está fazendo uma referência a lombos. A melhor tradução seria lombos, seria essa parte aqui da cintura. Por quê? Porque os hebreus acreditavam que neste setor estavam exatamente os órgãos geradores de vida. E ele está dizendo que do mesmo jeito que materialmente aqui estão os órgãos reprodutores que podem gerar vida, ele está dizendo que existe algo parecido na nossa mente. Então, ósfos é como se fosse o centro gerador de ideias, de projetos, de sonhos, de decepções, de tudo. Por isso que ele estava falando sobre atar. Atar é no sentido de controle. Controle. Controle o que entra para que você tenha controle do que sai. Você me acompanha? Sim ou não? E ele complementa o versículo dizendo, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo que existe uma graça que está sendo derramada. Diga, graça está sendo derramada, né? Então, o Senhor tem para nós graça abundante, graça sem fim, mas a gente não suporta. Então, à medida que a gente controla os ossos, à medida que a gente é sóbrio, à medida que a gente é moderado, à medida que a gente cuida do terreno, essa graça vai sendo derramada. Amém, queridos? A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,16 que mas nós temos a mente de Cristo. Feita essa introdução, queridos, então nós já entendemos que o terreno é o coração, nós já entendemos a necessidade de nós cuidarmos do coração, e nós temos aqui a palavra do Senhor dizendo que potencialmente todos nós temos a mente de Cristo. Ora, se eu tenho a mente de Cristo, logo eu penso como Cristo. Aí surge uma pergunta. Então, por que motivo nem sempre eu penso como Cristo? Eu tenho a mente de Cristo, mas nem sempre penso como Cristo. Por que será? Há um outro trecho que diz assim, não apagueis o Espírito. A Bíblia não está dizendo, não retireis de você o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que foi colocado em você, você se converteu, você nasceu de novo, a Bíblia diz que ele foi colocado como um selo. Um selo de uma carta não se tira, é algo colocado. Foi colocado porque agora você pertence ao Senhor. Mas a Bíblia está advertindo, não é para a possível retirada do Espírito, mas ela está advertindo para a possível, sim, atitude que anula a ação do Espírito. Anula a ação do Espírito. É como um automóvel desses que é off-road, sabe esses jipão que você anda pelos Everglades da vida, com lama e tudo? Aqueles carros têm muitos faróis, não sei se você já viu que eles têm muitos faróis, né? Principalmente para, claro, né? Quando eles vão fazer essas incursões noturnas, aqueles faróis são importantíssimos. Mas você imagina que ele entra numa lama daquela e sai de uma lama daquela, entra numa lama daquela e sai de uma lama daquela, e o farol começa a ficar sujo, opaco. Ele está sendo apagado, mas ele está lá. Está ligado, mas ele não está funcionando. Então é essa figura de linguagem que eu quero dizer quando o apóstolo Paulo fala dizendo não apagueis o Espírito. Porque às vezes nós temos atitude na nossa vida, nós temos uma certa complexidade nos nossos pensamentos que vai apagando aquilo que era para brilhar. A mesma coisa acontece com a mente de Cristo. Nós ficamos pensando, por que então nós nos convertemos, ficamos animados, começamos a andar com o Senhor e com o tempo
parece que começamos a voltar a algumas práticas do velho homem. Não estou dizendo que volte a tudo, mas se volta alguma coisa ou outra, por que será que existem estes elásticos, sabe? Daqui a pouco a gente, do nada, começa a ser agressivo. Muitas vezes se vê gritarias, que não, a Bíblia diz que tais coisas nem se nomeiem entre vós, mas às vezes acontece. E qual é o problema? O problema é porque isso aqui não é algo estático, é algo dinâmico. Fale dinâmico. O que é que significa dinâmico? É algo que está se movendo. Você lembra do maná que caía todo dia? Lembra disso? Você sabe, você lembra da história que alguns resolveram colher maná não para um dia, mas colher maná para vários dias. E não deu certo, porque o maná do dia só servia para o dia. No outro dia ele estava podre. Então tinha que se ir buscar o maná diariamente. E por que tinha que ir buscar diariamente? Para lembrar que você dependia de Deus. Para ser grato a Deus, porque hoje, mais uma vez, teve maná. Quando se levava maná para 2 ou 3 ou 4 dias, isso não era precaução, isso era medo, isso era falta de fé. Era dizer assim, vai que amanhã Deus esquece de mandar o maná, eu pelo menos estou seguro. E Deus disse, não, você vai ter que confiar diariamente. Era algo dinâmico, diga dinâmico. Não era algo estático. Então nós temos que entender que ter a mente de Cristo, manter o Espírito Santo de Deus ativo em nossas vidas, ser nova criatura, nós somos. Isso sim é um fato. Mas agir como nova criatura é algo dinâmico. E tem a ver exatamente com guardar ou não guardar o nosso coração. E você sabe que sinônimo de coração é a nossa mente. A nossa mente. Há um quadradinho que eu coloquei no seu boletim que diz como libertar-nos desse elástico, dessa instabilidade, dessas cadeias. Você pode, por favor, ler esse quadrado mais uma vez? Quando a gente vai para o livro de Filipenses, Paulo está escrevendo para a igreja de Filipos. E quando você chega no versículo 8 e versículo 9, ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, por favor, repita a última frase. Seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Esse será o nosso texto básico. Você tem ele no seu boletim, de certa forma, não, de fato é a palavra de Deus escrita no seu boletim. O boletim não é a Bíblia, mas está dentro dele agora escrito versículos da Bíblia. Então, de uma maneira profética, simbólica, coloque sua mão sobre esse trecho do seu boletim e ore comigo, repita assim comigo, Senhor Deus, essa é a tua palavra, viva, eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que é capaz de dividir o espírito da alma. E eu me entrego a ti, e eu te peço que essa palavra entre no meu coração de tal maneira que se transforme em vida na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo está falando várias coisas em Filipenses importantíssimas. Um livro que você lê uma vez, lê 2, lê 3, lê 4, você não se cansa, porque é uma riqueza. É um livro pequenininho, com 4 capítulos, mas é um livro que cada versículo é uma profundidade enorme. E com relação a tudo isso que nós estamos falando, parece que há um momento que Paulo diz assim, deixa eu fazer o seguinte, a gente ainda vai falar mais sobre esse tema, mas deixa eu começar dizendo para vocês o seguinte, existe algo conclusivo. E ele fala assim, e o que é esse algo conclusivo? Está ligado com aquilo que você ocupa a sua mente. Eu estou chamando a atenção do versículo que diz, cuide do seu coração, da sua mente, porque
aquilo que você ocupa a sua mente vai determinar o seu futuro, o seu destino. E então ele começa o versículo 8 dizendo assim, finalmente, irmãos. E em seguida ele dá uma lista de coisas e ele diz, seja isto que ocupe os vossos pensamentos. Eu coloquei um subtítulo da mensagem que é, finalmente, irmãos, ocupem vossas mentes. Finalmente, irmãos, ocupem vossas mentes. Tem um ditado muito antigo, que não é bíblico, mas talvez tenha algum sentido que possa ser respaldado pela Bíblia, que dizia que mente vazia é oficina do diabo. Vocês também sabem a história. Então, o que acontece? O que é que isso queria dizer? Queria dizer que a pessoa que fica com a mente aérea, com a mente aberta, com a mente à disposição de qualquer coisa, pode entrar e vai entrar, às vezes, muitas coisas, muitas sementes ruins. Você lembra do nosso querido rei Davi? O rei Davi enfrentou leão, o rei Davi enfrentou urso, o rei Davi enfrentou o gigante Golias, o rei Davi enfrentou o endemoniado de Saul, o rei Davi enfrentou viver dentro de uma caverna com 400 homens, depois virou em 600, que eram homens que, segundo a palavra diz, eram homens endividados, feridos de alma, amargurados. Então, você viver com uma turma dessa, você sabe que é uma prova, mas ele enfrentou. Amém, queridos? Enfrentou os amalequitas, os filisteus, enfrentou tudo isso, enfrentou uma dificuldade enorme de ser reconhecido rei. Depois de 13 anos foi reconhecido como rei de Judá, só de Judá. Algum tempo depois foi reconhecido como rei de Israel. Ou seja, unção na casa dele, na frente do pai, pelo profeta Samuel. 13 anos depois, unção de Judá. Algum tempo depois, talvez 2 anos depois, unção de Israel. Ou seja, um homem macrotumeu, um homem que esperou. Nada abalou Davi. Até que um dia, na época que os reis vão à guerra, Davi resolveu não ir e a mente de Davi ficou vagante, solta, não estava atada. E Davi sai no palácio e ele vê a esposa do seu general Urias tomando banho. Quando a pessoa está com a mente atada, quando a pessoa está alerta, quando a pessoa está dessa maneira, se acontece um acidente de você chegar numa janela e você se deparar com uma cena de nudez, você sai. Você diz, uau, eu vou sair daqui. Mas quando você está com a mente aberta, é diferente, porque você é vencido pela curiosidade. A palavra diz que era uma mulher muito bonita. Sabe? Eu sempre digo que hoje em dia, a janela, a varanda que Davi possivelmente iria, não era aquela varanda do palácio, mas era a varanda da internet. Ele estava lá, quando ele via, tinha um pop-up, Batseba, tomando banho.com. E esse fato que se chama ócio, ociosidade, que é mente vagante, solta, sem controle, derrubou um homem que era segundo o coração de Deus. Por isso que eu adverti vocês hoje, isso é algo dinâmico. Vocês lembram o que eu falei? A Bíblia diz a respeito disso, quem está de pé, cuide para quê? Não caia. Então é algo constantemente que eu tenho que fazer isso na minha vida. Paulo está dizendo, finalmente, irmãos, ocupem vossa mente, ocupem vossa mente, ocupem vossa mente. Mas não é com qualquer coisa. É com o quê? Vamos dar uma olhadinha nestas coisas que ele falou, verdadeiro, respeitável, justo. Vamos olhar cada coisa dessa de uma maneira rápida. Você está aqui comigo? Amém? Ocupando o nosso pensamento com, escreva, tudo que é verdadeiro. E é claro que quando a gente fala em verdadeiro, biblicamente, nós temos que saber que quando a gente ocupa nossa mente com o que é verdadeiro, nós estamos ocupando com aquilo que procede da verdade. E a palavra de Deus diz em João 14,6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a
verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Repita assim: Cristo é a verdade. É como se Paulo estivesse dizendo assim: ocupe sua mente com Jesus, ocupe sua mente com Cristo, porque Ele é a verdade. É impossível eu estar com a minha mente ocupada de Jesus e eu topar fazer uma falcatrua. É impossível eu estar com a mente completamente dominada pelo Senhor Jesus e eu aceitar fazer uma coisa que aparentemente é um atalho, mas eu sei dentro do meu coração que não é um atalho, é um desvio. Quantas vezes aqui nessa vida, você que é imigrante, não é oferecido a você facilidades, mas que na verdade são facilidades que elas não podem resistir ao escrutínio da verdade, porque ela não é verdadeira. É algo oculto. Você me acompanha? Você entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Olha, querido, nossa mente ela é dirigida por modelos que elegemos. A gente tem que eleger modelos. Todo dia a gente elege. Isso é automático. E o que ele está dizendo aqui de outra forma é o seguinte: o único modelo verdadeiro é Jesus. Os outros modelos são falhos, são imperfeitos. Um homem começa a ser digno de ser imitado quando esse homem imita Jesus. Pelo fato de ele imitar Jesus, ele começa a ser digno de ser imitado. Paulo dizia isso a Timóteo. Paulo dizia assim: sede meus imitadores, como eu, porque eu sou imitador de Cristo. O que ele estava dizendo é o seguinte: você me imite não é porque eu sou o cara, não. Você pode me imitar porque você está me vendo, porque eu deixei de ser original. Eu hoje sou uma cópia de Jesus. E é por isso que eu ando na verdade. Sabe, queridos, a mentira aprisiona, a verdade liberta. Diga assim: a mentira aprisiona, a verdade liberta. Toda vez que nós cometemos um erro e nós escondemos, aquele erro puxa outro erro. Um abismo chama outro abismo. Uma mentira chama outra mentira. E aquele que vem matar, roubar e destruir, que é o pai da mentira, começa a nos convencer que se você falar a verdade, você vai ser desqualificado, você vai perder coisas, e ele começa a lhe colocar numa prisão, e ele começa a te chantagear. Você sabe o que é chantagem? É quando alguém diz: se você não fizer o que eu quero, eu vou expor você. Eu vou mostrar a sua foto que eu tenho. Eu vou mostrar algo que eu tenho de você. Como é que você vence um chantagista? Pagando a ele? Alimentando a ele? Não. Se eu tenho algo errado que eu fiz e existe alguém me chantageando, a única maneira de eu me livrar desta pessoa é abrindo a boca. É contando: errei, pequei, estou arrependido, quero passar pelo vale do tratamento, estou aqui para ser disciplinado. Quando o chantagista chega para cobrar a sua chantagem, perdeu o playboy. Não tem mais nada para fazer. E por que não tem mais nada? Porque acabou a chantagem. Porque eu deixei a mentira e me abracei com a verdade. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estava conversando com os pastores como eu estou feliz com algumas coisas que têm acontecido na nossa igreja no Doral. E claro, com aqui também, mas eu vivo mais lá. Eu tenho visto famílias se convertendo, a igreja está cheia, famílias novas se convertendo, e essas pessoas pedem para conversar comigo no escritório. E o normal, quando uma pessoa se converte, que vai falar comigo, é que tem várias coisas para conversar. Entre elas, pede conselho, não entendeu bem uma mensagem. É isso mesmo, pastor? E precisa disso tudo? É mais ou menos assim. E eu tenho sido impactado com famílias chegando para mim, dizendo assim: pastor, eu ouvi a palavra, Deus falou comigo, eu saí, cheguei no carro, comecei a chorar. E eu disse à minha mulher: eu não vou fazer mais isso, não. Nós não vamos fazer mais isso. E muitas vezes são pessoas que estavam indo num caminho para receber um visto de uma maneira fraudulenta. Eram pessoas que estavam ganhando o seu pão de uma maneira que precisava de ser oculta, porque se fosse aberta, teria problemas, inclusive legais. E essas pessoas são impactadas e elas estão dizendo assim: eu não quero mais andar na mentira, porque lá eu sou apenas um prisioneiro. Eu quero andar na
Verdade. Eu quero ter coragem de sentar com a minha esposa e dizer, senta aí, meu amor, eu quero conversar com você. Faz tempo que eu estou com o meu coração preso nisso. A gente vai precisar da ajuda dos pastores, porque talvez no final você vai ficar abalado e vai ficar chateada comigo, mas nós vamos nos abraçar com a verdade, nós vamos atravessar esse vale e nós vamos sair do outro lado vitoriosos e a partir de agora nosso casamento vai ser uma relação transparente. Nós estamos vivendo um momento medonho, queridos, complicado. Um momento que até os filhos chegam para os pais e dizem, não entra no meu quarto, não pega no meu computador, não toca no meu telefone, porque se você fizer isso é invasão de privacidade. Ora, que conversa é essa? Filho meu morando dentro da minha casa? De jeito nenhum, meu querido. Eu entrava sem bater. Já ia batendo na porta, entrando, ele no computador, eu digo, nem toque. Nem toque aí, meu queridinho. Deixa eu dar uma olhadinha o que é que está acontecendo aqui. Vamos ver. Entendeu? Rapidinho. Agora, para que você tenha moral para fazer isso, você precisa viver isso. Meu telefone, meu iPad, meu computador, a minha esposa sabe todas as senhas. Na verdade, quando eu coloquei a senha no começo, era por causa dos netos. Porque os netos entravam no começo sem senha, apagava aplicativo, botava aplicativo deles, que era um monte de joguinho. Eu digo, não, vamos organizar isso. E deixei depois, porque é interessante. Você deixa o telefone no canto, pode ser que alguém chegue e abra e seja uma coisa não legal com você. Mas não para minha esposa. Eu e ela temos o mesmo Apple ID. Entra um text message para mim, imediatamente entra para ela. Você sabe dessa história, não é? Não sei quantos aqui tem isso aí. Ou seja, o que entra de text message para ela, entra para mim. Isso é bom, porque às vezes ela demora mais. A mulher às vezes demora mais para ler text message. Não são todas, mas algumas muito ocupadas, não tem tempo, não lê muito. O telefone está sempre no mute e tal. Então, quando eu vejo, eu aviso a ela. Digo, meu amor, tem um text message importante para você aí. Eu nem abri para não ficar apagadinho no seu. Mas pelo que eu vi aqui, só dei uma urubu cevada, é coisa séria. Dá uma olhada aí que é bom. Aberto, isso é uma beleza, isso é libertador, querido. Não ter medo, não ficar escondendo. Como é ruim. João capítulo 1, 17 diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e o que mais? A verdade vieram por quem? Por meio de quem, queridos? De Jesus Cristo. Versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Eu queria que você repetisse assim comigo. Quem semeia a verdade, colhe libertação. Avisa quem está do seu lado, diga, meu amado, quem semeia a verdade, colhe libertação. Finalmente, irmãos, ocupe sua mente com tudo que é verdadeiro, porque isso liberta. Amém, queridos? Segundo ponto, tudo que é respeitável. Eu tenho que ocupar minha mente com tudo que é respeitável. A tradução para isso, o sinônimo para isso é tudo que produz ou tudo que traz honra. Honra. João 5,23b diz, quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Romanos 12,10 diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Por favor, leia essa última frase. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Segundo Timóteo 2,24, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Sabe, queridos, nós estamos vivendo uma cultura de desonra ou de culto a celebridades. São extremos. Você tem uma galera sendo criada hoje em dia que, se passar por ele uma celebridade, alguém que sai muito na televisão, seja um cantor, seja um artista, seja um jogador de basquetebol, essa pessoa corre para pedir para tirar um selfie. Não é verdade? Deixa eu tirar um selfie com você. Meu Deus, ninguém vai acreditar. Imediatamente o quê? Instagram, Twitter, todo mundo. Veja, eu sou famoso, eu estou com essa pessoa aqui.
Então você vive uma cultura que é: eu honro quem eu não conheço e eu desonro as pessoas que eu devo honrar. São filhos mal criados, que respondem os pais, que peitam os pais. Que conversa é essa? Talvez se eu perguntasse aos pais assim: você quer que seu filho tenha vida longa ou você quer que seu filho tenha vida curta? Eu acho que todos os pais diriam: eu quero que meu filho tenha vida longa. Você quer que o seu filho seja próspero, que ele vá bem em tudo que ele faz, ou você quer que seu filho seja um fracassado? Eu acho que o pai dizia: não, eu quero que o meu filho seja próspero. Aí a gente esquece do que está na Bíblia. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Honra teu pai e a tua mãe, para que te vás bem, ou seja, para que você possa prosperar e você viva longos anos na face da terra. Gente, isso é uma promessa. Quando eu ensino meu filho a me desonrar, quando eu não ensino ele a entender o que é autoridade, aquilo vai trazer uma desonra para a vida dele no futuro. Nós estamos vivendo uma cultura muito americana, queridos. Você fala: entendi, pastor, a boa é a brasileira? Não. Ah, entendeu? Então é a cubana? Não. Existe uma cultura que é sobre todas essas. É a cultura celestial. E a cultura celestial ela não muda por épocas, por tempos, por modismos. Ora, chegou 18 anos, agora é você quem toma conta, o menino toma conta. Sai de casa, vai para a faculdade, vai morar no outro canto. A partir de agora você resolve. Até 21 eu respondo. De 21 em diante, o problema é seu. Você se vira. Por quê, papai? Por quê, mamãe? Onde é que está aquela família bíblica que um homem com 30, 40 anos de idade procura o pai, senta com ele, conversa com ele, diz: pai, eu sei que eu sou responsável pelas minhas decisões, eu sei que eu sou uma pessoa que eu sou adulto, mas eu não desprezo a tua experiência e eu te honro. Então eu estou aqui porque eu quero te contar uma história, eu estou para fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Queria que o senhor orasse por mim, queria que o senhor me abençoasse, mas eu queria mais, que o senhor tivesse liberdade de me aconselhar. Cadê isso, queridos? Meus 3 filhos estão morando lá na Califórnia. Meus netos estão tudo lá. Eles terem ido, eu entendi. Levar os netos é que foi complicado. Mas, queridos, eu continuo sendo honrado. Vez por outras eles chegam para mim, eles não precisam de mim para nada. Para nada. Eles trabalham, ganham o dinheiro deles, têm a vida deles, têm tudo, eles têm um depósito maravilhoso. Mas eles nos procuram para dizer: queremos sua cobertura, queremos sua oração, queremos te honrar nisso. Quantas vezes eles vão numa igreja, escutam uma mensagem lá, alguma coisa, no outro dia eles estão postando no grupo da família: ontem escutamos isso, lembramos de você que nos ensinou isso. Nós temos que entender isso, queridos. Nós estamos vivendo um período que é ou a gente desonra ou a gente bajula. A Bíblia não está mandando bajular. Sabe o que é bajular? Babar, ficar idolatrando alguém. A Bíblia não está mandando isso. Absolutamente. Mas a Bíblia também está dizendo: cuidado para que você não desonre. Você diz: mas o que é que significa isso? Significa que quando eu tenho uma cultura de desonra, com muita facilidade eu permito que a minha mente seja habitada com coisas que não são respeitáveis. Respeitáveis. Princípios. Coisas que eu não vendo. Eu não troco isto. Repita assim comigo: quem semeia desonra, colherá solidão e frustração. Quem semeia honra, colherá dupla honra. Isaías 61:7 diz assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria.
Que o que é respeitável ocupe sua mente, que ocupe a mente dos seus filhos, que ocupe a mente da próxima geração. Nós não somos aqueles que andam mais no curso deste mundo. Pelo contrário, nós somos aqueles que somos sal da terra e luz do mundo. Nós fomos chamados para fazer diferença nesta geração. E é complicado porque é dinâmico. Eu já falei para vocês que é dinâmico. Você falou, o que é que significa isso? A gente trabalha, e no ano de 2018 a gente consegue ter um corpo, ter uma igreja alinhada, todo mundo pensando isso, um só pensamento, crescendo, colheita abundante, maravilhoso. E aí, o que é que acontece? A gente esquece que é dinâmico e a gente esquece de ensinar isso com a mesma veemência para a próxima geração, e daqui a alguns anos você começa a ver adolescentes se levantando de uma maneira completamente estranha. E eu digo isso e repito isso, quando nós viemos para cá, para a América, e fundamos esse ministério pela graça de Deus, nós não viemos aqui fazer um clube. Nós não viemos aqui fazer uma igreja como uma instituição, uma corporação. Não foi isso que nós viemos fazer. Nós viemos aqui para sermos discípulos e para fazer discípulos. Nós viemos aqui para ter dentro de nós a vida do Senhor Jesus. Exalar a sua imagem e a sua semelhança. E dessa maneira poder gerar a vida de Jesus na vida de outras pessoas. Nós viemos ser discípulos e fazer discípulos. Muitas pessoas às vezes chegam para mim e dizem, pastor, mas tem igreja que é diferente, tem igreja que a gente vai lá, o pastor não fica falando nada, não tem ninguém no pé de ninguém. E lá é boa, porque eu fui lá, tem louvor, é bonito, a gente se emociona, a gente chora. Eu fui lá e o pastor falou da Bíblia, não falou de nada fora da Bíblia, ele falou da Bíblia. E foi uma beleza. Querido, falar da Bíblia, até filósofos que não acreditam em Deus falam. Está cheio agora de novos filósofos aí, principalmente no Brasil. Aqui também tem. E eles estão falando e citam versículos da Bíblia, versículos da Bíblia, versículos da Bíblia. Não é porque está falando da Bíblia que significa que isso é a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que são todas igrejas assim, mas eu estou dizendo que existem igrejas que começam a oferecer para as pessoas o esquema missa. Não sei se você já ouviu falar esquema missa. Você vai, assiste, em 1 hora você canta, ouve o sermão, comunga, come a hóstia, recebe a absolvição dos seus pecados e você vai para casa com a cabeça dizendo assim, fiz minha obrigação. Entendeu ou não? 1h15 de culto, entrou, papum, sai, agora outro grupo, papum, sai, entra outro grupo, papum, sai, entra outro grupo. Mas não esqueça de deixar a sua oferta. E é natural que se seus filhos não aprenderem a ser discípulos, você sabe o que é que vai acontecer quando eles chegarem com 16, 17, 18, 19 anos? Você tem ideia? Ele vai querer mudar tudo, ele vai querer morar em outro lugar. Você diz, é pecado morar em outro lugar? Não é, mas é preciso muito cuidado para entender qual é a intenção. Porque você é pai, você é mãe, e você vai ser pai e mãe até você morrer. A responsabilidade vai mudando. A responsabilidade vai mudando. Mas o que não pode mudar é o amor e o cuidado. E o zelo. Isso não pode mudar. Aí o que é que acontece? A gente começa a ver uma geração que vai chegando numa idade e diz, eu quero sair dessa igreja. E por que você quer sair dessa igreja? Porque essa igreja não fala inglês, eu prefiro inglês. Não é bem isso. Se a pessoa está falando em português, que essa igreja não fala inglês, ela prefere inglês, se ela é capaz de falar isso em português, eu acredito que ela é capaz de entender. É claro que nós podemos ter na nossa igreja, crescer daqui igrejas que falam inglês, igreja que fala espanhol, como nós temos no Doral. Aqui também vai ter. Amém, queridos? Mas não é para a gente se abraçar com a cultura de nenhum país, não, queridos. Não é para abraçar com a cultura brasileira, não é para abraçar com a cultura venezuelana, não é para abraçar com a cultura cubana, não é para abraçar com a cultura americana. Qualquer uma não é para abraçar com isso. As culturas dos povos, a Bíblia diz, quando vocês entrarem nas terras que eu vou dar, cuidado para que vocês não imitem os costumes deles. Porque se vocês imitarem o costume deles, vocês serão prisioneiros. Nós somos aqueles que vivemos em outra coisa.
A gente vive na cultura de Jesus. Amém? Terceira coisa importante para ocupar nossa mente: tudo que é justo. O que é ser justo, queridos? A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia diz que a minha justiça diante de Deus não vale nada. Ele usa uma expressão que é um trapo de imundícia. Eu não sei se você entende o que é que significa trapo de imundícia, mas eu vou te explicar, porque era dito dessa maneira para que o hebreu, para que o judeu pudesse se chocar. Naquele tempo de Moisés, por causa de condições sanitárias, as condições de higiene eram precárias. Você lembra? Eles moravam onde? No deserto. Quando a mulher tinha mensalmente o seu período, para que não houvesse infecção, proliferação de bactérias, seja o que for, a mulher deveria ficar alguns dias separada. Ela deveria ficar numa tenda, sendo cuidada por outras mulheres e tal, e quando aquele período passasse, ela deveria voltar ao convívio. Começou a se entender que aquele momento era um momento que a mulher estava sendo imunda. Ela estava expelindo coisas do seu corpo que eram imundas. Isso não é uma coisa que Deus criou. Isso foi uma coisa da cabeça do homem, que é o que se chama de lei de Moisés. A Bíblia chama lei, se você for para Romanos capítulo 6, 7, vai dizer a lei de Deus, a lei de Moisés, a lei do corpo e a lei de Cristo. Nós hoje estamos na lei de quem? De Cristo, que é aquela que acionou a lei de Deus pelo Espírito e tornou-se possível para a gente viver nessa situação. Quando a Bíblia fala assim, a vossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia, veja o que é que ele estava dizendo. Ele estava dizendo o seguinte: você sabe os panos, os tecidos que as mulheres usam naquele período, que depois dela usar, eles viram trapos sujos, e esses trapos são jogados fora do arraial e queimados. Ele está dizendo assim, a vossa justiça diante de Deus é como se fosse isso. Então estamos fritos. Como é que eu posso encher a minha mente de tudo que é justo? Diga assim, só há um justo, Jesus Cristo. 1 Pedro 3,18a diz, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. O que é que a morte de Jesus fez conosco? Nós que éramos injustos, fomos feitos em Cristo justos. Nós fomos justificados. Eu não tenho como fazer isso. É impossível ao homem. Mas hoje, querido, é mais ou menos assim. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, você que por natureza é injusto, quando Ele olha para você, Jesus entra na sua frente. E Ele filtra, Ele coa toda a sua injustiça, completando a sua vida com a sua justiça. Por isso Ele diz, e nós somos feitos justiça de Deus. E aí Deus olha para você, José, e diz, José está completamente justificado. Amém, queridos? E o que é que significa justo pela palavra? O que é justo pela palavra? A palavra justo, que vem de tsidke, justiça, e quando fala justo é tsidkenu, né? Jeová tsidkenu é o Deus da nossa justiça. Na verdade, o que quer dizer é que aquilo que é justo, né? Aqui é muito fácil a gente entender isso, porque os nossos filhos, uma das coisas que eles mais dizem quando tem irmãos, que vai comer um negócio, que vai tal, geralmente um tem um complaint. O que é que ele diz? It's not fair, né? Isso não é justo, né? E o que é que significa justiça na cabeça deles? É que se você vai cortar o chocolate, precisa quebrar o chocolate, meu Deus, no meio. Não é verdade? Não é isso ou não? Eu tenho um irmão mais velho que ele é injusto, completamente injusto. Ele ganhava um chocolate, era para dividir com a gente. Aí ele pegava um pedacinho pequeno
e dava para minha irmã. Minha irmã dizia, eu não quero esse pedaço pequeno. Aí ele comia, tá certo. Pegava outro, tal. It's not fair, né? Isso não é justo. Então, o que é justiça, queridos? Biblicamente. Olha só, quando você vai ver a palavra justiça na Bíblia, ela tem a ver com trena. O que é trena? É um prumo. Os irmãos aqui que constroem, eu não sei que tipo de instrumento vocês usam aqui nos Estados Unidos, quando vocês precisam fazer uma parede para que ela fique reta. Tem alguma coisa que vocês colocam? No Brasil, eu me lembro que tinha uma história de colocar um pauzinho, uma linha, e ir até a outra ponta, um pauzinho, e a linha, aí tinha que construir naquilo que era justo. Justiça é isso. É dizer a você assim, você não vai poder construir onde você quer, porque existe um modelo. Hoje em dia, talvez seja feito por laser, né? Chega aqui, pega um do outro lado, não é verdade? Aí você tem que fazer a construção aonde? No modelo. Se você sai do modelo, injusto. Se você está no modelo, está justo. Então, o que significa isso? Quem é nosso modelo? Diga o nome dele. Por que ele é nosso modelo? Porque ele é o único que é justo. Ele é o único que agrada a Deus. Que justiça Jesus tem? Jesus tem a justiça daquele que, quando Deus olha, ele está no padrão de Deus. Ele completamente agrada ao Pai. E ele nos entrega isso. Ele nos dá isso. Não se trata do meu padrão de justiça, mas se trata do padrão de Deus de justiça. Aquele que está exposto nas Escrituras. Como, por exemplo, amar seu inimigo sem que isso dependa do amor dele por você. Perdoar sem que o outro mereça. Humanamente falando, isso não é justo. Amar inimigo é justo? Humanamente falando? Humanamente falando, o inimigo fez um negócio com você, faz dois com ele. É assim ou não é? Alguém te magoou? Não perdoa, porque ele não merece. Isso é a justiça do mundo, é o modelo do mundo, mas não é o de Deus. O de Deus é assim, queridos. Alguém é teu inimigo? É. E por que ele é teu inimigo? Você acha que ele está sendo seu inimigo, pura e simplesmente? Você não sabe que existem forças espirituais do mal, que são príncipes, potestades, dominadores das regiões celestiais e desse mundo tenebroso, e que ele fica procurando pessoas frágeis para utilizar? Aquele que é Belial, que a Bíblia chama de Belial, que nós também chamamos de diabo, a Bíblia diz que existe uma pessoa chamada homem de Belial. O que é o homem de Belial? É aquele que, pela sua fragilidade, pela sua carnalidade, se permite ser usado pelo diabo. Então, quando o diabo levanta um inimigo contra mim, aquele inimigo vem ferozmente contra mim, eu continuo resistindo ao diabo, mas eu vou vencer aquilo amando aquela pessoa. Como é que é isso? É a justiça de Deus. Deus rejeita o pecado, mas Deus ama o pecador. É outra coisa. É permitir que esse novo modelo permeie a minha vida. Romanos 1,17 diz assim, porque no Evangelho é revelada o quê? A justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando nós começamos a viver na justiça do mundo, você sabe o que é que acontece com o nosso caminhar? Você sabe o que é que acontece com as nossas veredas? Veredas é um sinônimo para caminhos. Você sabe o que é que significa, o que é que vai acontecer com nossas veredas, com o nosso caminho? Nós vamos criar caminhos tortuosos. Diga, tortuosos. Caminhos tortos, caminhos que não têm um reto caminhar, caminhos que são para um lado e para outro. Mas há uma promessa. Ele diz, ele aplanará os montes e ele endireitará as tuas veredas, para que ao olhar para a tua vida, diga, a vida dessa pessoa agora é um reto caminhar, é para frente,
É para frente, é sempre para frente, é de glória em glória. Está passando por luta, é para frente. Está passando por dificuldade, é para frente. Está passando por qualquer coisa, ele está com seus olhos postos em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Quando ele anda pelas águas, pelas turbulências, ele escuta atrás dele aquela voz que diz: este é o caminho, andai nele. Queridos, quando nós nos abraçamos com o modelo de Deus, quando a gente enche a nossa mente com o modelo de Cristo, não aceitando o modelo do mundo, você fala: o que é que significa isso de maneira prática, pastor? Ora, queridos, a Bíblia tem modelo. Casamento. A Bíblia está dizendo assim: homem e mulher, ou então macho e fêmea, os criou. Isto é um modelo. Maridos, amem a vossa mulher, como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Isso é um modelo. Mulheres, estejam embaixo da missão do seu esposo. Sejam mulheres idôneas, capacitadas a abençoá-los, a estar do lado. Não vai para frente correndo, resolvendo tudo sozinha. Fica do lado dele. Como é o nome disso? É um modelo. Filhos, obedeçam a vossos pais. Isso é um modelo. Pais, não irriteis os vossos filhos. Isso é um modelo. Chefes, patrões, tratem com amor, com carinho os seus empregados, porque eles têm, de fato, aquele que é dono deles, que é superior a você, que é Deus. Isso é um modelo. Empregados, não trabalhe somente na frente do seu patrão. Na verdade, não trabalhe para ele. Tudo que vier à mão para fazer, faça de todo o coração, como se fora para o Senhor. Isso é um modelo. Repita comigo: quem semeia a justiça, colhe um reto caminhar. Você sabe o que é que significa isso? Significa você andar, você ter luta, você andar, mas quando chegar mais na frente, que você parar e você olhar para trás, você vai ver que você está deixando um legado, um legacy. Você está deixando algo para as gerações futuras. Mesmo que você passou por riscos, mesmo que você tropeçou, mesmo que até que você caiu, mas o modelo te levantou e te fez andar no reto caminhar. Amém, queridos? Outro ponto muito importante que ele fala: tudo que é puro. O que é que significa tudo que é puro? Puro de sensualidade, limpo, santo. Efésios capítulo 5, versículo 25b diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem o quê? Mácula, né? A palavra mácula é mancha, né? Sem defeito, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu quero ocupar minha mente com tudo que é puro, diga isso. Então eu preciso de ter cuidado para não ocupar minha mente com tudo que é impuro. Porque o que é impuro macula. O que é impuro mancha. O que é impuro produz ruga. O que é ruga? Uma marca. Você diz: mas como é que eu faço isso, pastor? Querido, todo dia você está escolhendo a semente que você coloca dentro de você. Sabe música? Você já ouviu falar em música? Tem músicas que elas vão imprimir em você pureza. E tem músicas que vão imprimir em você impureza. Você sabia disso ou não? Tem músicas com letras horrorosas. Filmes. Ah, pastor, não é para assistir filme? É para você ter cuidado para ocupar sua mente com filmes que sejam puros. Porque se você enche a sua mente com filmes que são impuros, daí vai proceder as saídas da vida. Você entende o que é proceder à saída da vida? É aquilo que sai automático. Quando eu estou com ossos atado, quando eu estou sob controle, geralmente eu consigo andar no modelo de Deus,
eu consigo ter pureza, eu consigo estar na verdade. Amém, queridos? O grande problema é quando você é pego de surpresa. É quando você tem que ter uma reação a uma ação. É você no trânsito e você vai estacionar e alguém estaciona no teu lugar. É você numa fila, já assim, querendo ir embora, apressado, e alguém na sua frente resolve ser gentil às tuas custas, mandando uma pessoa entrar na frente. É quando o pedaço de bolo é seu, e outra pessoa olha para você e fala assim, eu sei que você está precisando fazer regime, vou ficar com ele para mim. É a tua reação nessa hora. O que é que você vai fazer? Você vai dizer, eu vou desprezar a afronta? Você vai dizer, ok, pode se empanturrar de doce? Ou você vai pular na jugular da pessoa e dizer, solta que esse pedaço de bolo é meu. O que é? Mas eu não estou falando daquilo que você pensa, não. Eu estou falando daquilo que você faz. Me preocupa muito as minhas reações, que são reações espontâneas. Por quê? Porque elas demonstram muitas vezes do que eu estou cheio. Do que eu estou cheio. É natural uma pessoa falhar. Mas se você passa o dia falhando, grita, berra, não sei o que lá, não sei o que. Ah, desculpa, foi mal, desculpa, foi mal, desculpa, foi mal. Se você termina o dia e você disse desculpa, foi mal, não sei quantas vezes. Ou então, I'm sorry, my bad. Querido, isso está dizendo que você está lutando uma luta desigual, porque você lá dentro está cheio de coisas que são impuras. É claro que impureza tem muito a ver com sexualidade. Tem muito a ver com isso. Não com sexualidade, mas com sensualidade. Nós estamos vivendo um período, queridos, onde o padrão moral caiu de uma maneira terrível. Onde é que você pensou na sua existência, vocês que são mais velhos que estão aqui, que você ia encontrar um período onde adolescentes iam tirar fotos despidos ou despida e enviar essas fotos para outras pessoas? E até tem um nomezinho, como é que é? Nudes. Não é isso? Onde é que você pensou em imaginar um negócio desse, querido? E pasme, querido, isso está acontecendo dentro das famílias chamadas evangélicas. Um tempo atrás eu conversei com um pai chorando, porque disse que foi ao banheiro e teve aquele toque de Deus de entrar no quarto da filha. E quando ele entrou no quarto da filha de madrugada, ele viu que a filha estava acordada. Quando ele entrou, ela fechou sobre ela o cobertor. E ele abriu o cobertor, ela estava despida, com o telefone na mão. Ele disse, eu quero ver o telefone. E quando ele olha, ela tinha tirado várias fotos dela para mandar para rapazes. Você acha que isso acontece do dia para a noite? Você acha que é assim? Isso é uma lavagem cerebral. É alguém que está fazendo o contrário. Está ocupando a sua mente com tudo que é impuro. Você acha que um homem trai a sua esposa, ou uma mulher trai seu esposo de uma maneira automática? A mulher ou o homem estão na igreja, estão cheios do Espírito Santo, estão cantando, louvando o Senhor, pregando a palavra, levando comida ali para o homeless, fazendo a obra do Senhor, cantando hinos, louvores e tudo mais. De repente, do nada, diz, vou trair. Você acha que é assim? Não é assim não, queridos. A traição é uma colheita. A traição é uma colheita. Você acha que quando... Vamos esquecer da parte de marido e mulher. Você acha que quando um amigo trai o outro, ele traiu naquele dia? Você acha que quando um sócio é desonesto com o outro, você acha que a desonestidade aconteceu no dia que ele foi desonesto? Não, querido. Algo impuro entrou naquele coração tempos atrás e aquilo não foi refutado. Diga, mais uma vez, quem semeia pureza, colhe uma vida sem mancha e sem mácula. Quinto ponto, tudo que é de boa fama. O que é que significa isso? 1 Timóteo 3,7 diz, pelo contrário,
É necessário que ele tenha o quê? Bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O que Paulo está dizendo assim, ocupe sua mente com tudo aquilo que vai fazer você dar um bom testemunho. Não se meta com coisa que tem aparência do mal. Não se meta com coisa que produz má fama. O que é má fama? É aquilo que, quando se fala, se entende que aquilo não é de boa fama, aquilo não é de boa índole, aquilo é uma coisa ruim. Então, quando a palavra de Deus está dizendo o seguinte, é necessário que a gente venha a ter um bom testemunho de quem? Dos de fora. Eu acabei de ter um excelente testemunho aqui pela boca de Marciano. Chegou aqui hoje, aqui, falou bem de mim, falou um monte de coisa a mim. Foi um bom testemunho. Eu fiquei com uma boa fama. Sim ou não? É válido? É importante? Eu creio que o que ele estava fazendo não era me bajular, mas eu creio que o que ele estava fazendo era me honrando. Amém? Por isso ele vai viver muitos anos e vai ser próspero. No entanto, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Aqui está dizendo que o meu desafio é ter um bom testemunho daqueles que estão fora. É do cara do dealer que eu comprei o carro a ele. É do gerente de banco que eu pedi um empréstimo. É do meu landlord que eu aluguei um apartamento, um quarto, uma casa. É daquela pessoa que eu comprei, que eu vendi o meu carro usado. Sabe o meu carro usado? Eu vendi. Aí a pessoa diz, olha, eu comprei um carro usado daquela pessoa e eu vou te falar uma coisa, é um homem de Deus. Viu? Você fala, mas pastor, como é que a pessoa vende um carro usado e a pessoa diz que é um homem de Deus? Eu só me lembro de um líder que eu tive, chamado Irmão Pires. Irmão Pires, eu era adolescente e ele era líder da gente. Ele foi vender um Fusca, naquele tempo, antigo Volkswagen era quase o carro de todo mundo, né? E ele estava com a gente lá na igreja, aí ele disse, aí chegou uma pessoa e falou, desculpa, eu coloquei meu carro no jornal, e essa pessoa, combinei de ele vir aqui para olhar meu carro. Aí ele foi lá fora mostrar o carro. Eu sempre gostei de carro, fui andar com ele. Ele chegou lá, o carro todo bonitinho, o cara olhando, o cara disse, eu gostei, eu vou querer ficar com esse carro, eu vou comprar. Eu quero o dinheiro, o valor que você está pedindo me agrada. Ele disse, mas eu preciso mostrar umas coisas a você. A pessoa disse, pois não, você está vendo esse paralama aqui? Estou, já foi batido. Você está vendo aqui atrás? Rapaz, isso aqui foi batido também. Você vai pensar que eu não dirijo bem, mas é porque além de eu dirigir, minha esposa também dirige. Aí tem esse outro lado aqui, que quando eu cheguei tinha um arranhão, e não sei o que lá. E eu fiquei olhando para o Pires, dizendo assim, meu Deus do céu. Olha, eu venho de uma família de comerciante. Eu digo, essa pessoa nunca vai poder ser comerciante na vida dele. Ele está desvalorizando o próprio carro. E aí o cara foi, olhou, disse assim, eu entendo que teve tudo isso, mas está muito bem consertado e conservado, e eu vou querer. Aí ele chegou para a pessoa e disse assim, deixa eu te contar a verdade. O que é? Sei lá, vamos supor que ele estivesse pedindo no carro, vamos falar em dinheiro de hoje, $8.500. Vamos trazer para cá, que era no Brasil isso. Ele falou, quando eu pedi $8.500, é que eu pretendia baixar $500 para a pessoa compensar por causa dessas coisas. Então, eu vou baixar o preço para você para $8.000. A pessoa não pediu. Quando ele saiu dali, eu fiquei assim. Eu digo, eu tenho que ajudar esse homem. Ele era um homem próspero. Ele era tenente do exército naquela época antiga, onde os militares estavam no poder. Ele ganhava bem. E eu fui conversar com ele. Eu disse, Tenente Pires, nosso irmão querido. Olha, vejo que não tens nenhuma aptidão para o comércio. Onde já se viu ficar dizendo defeito onde não tem, ainda baixar o preço sem a pessoa pedir? Eu tenho você como um homem de Deus, você tem boa fama no nosso meio. Ele olhou para mim e disse, Júnior, mas eu quero que se aquele homem um dia vier aqui e escutar eu dando um estudo na igreja, ou pregando na igreja, eu possa ter uma boa fama também através dele. Bom testemunho dos que são
de fora. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Gente, você está entendendo o padrão aqui ou não? É alguém olhar o serviço que você foi contratado para fazer um serviço. E você fez o serviço, e quando a pessoa chega lá, que ele vê a sua boa obra, bem realizada, no prazo, sem desculpa, sem conversa, sem pegar o dinheiro antecipado e depois dizer, cara, eu pedi mal, pedi errado, sem esse lengo-lengo. Combinou, está feito. Honrado. Aí ele sabe que você é de Jesus, você alguma vez ou outra já falou que era dessa igreja, você viu tudo isso, aí essa pessoa olha para você, vê suas boas obras e diz assim, vou te contar, viu? Essa pessoa é um homem direito. Esse Deus que ele segue, eu vou te contar uma coisa, eu glorifico a ele. Às vezes o descrente não sabe dizer glórias a Deus, ou aleluia, não sabe falar isso. Né? A não ser que canta essa música nova que está com muito sucesso. Aleluia, aleluia. Mas se não for isso, o que ele vai dizer é assim, eu fico contente de estar contigo. Tem uma irmã lá na nossa igreja que ela limpa a casa. Ela limpa a casa. E essa semana, ela faz de um GE, o líder de GE mandou para mim um áudio que uma das pessoas que ela limpa a casa mandou para ela. Ela é uma pessoa que vai limpar a casa dessa pessoa uma vez por semana. Essa senhora, que é, no caso, a contratadora da irmã, a contratante, ela está com câncer. Se você escutar esse áudio, eu chorei. A mulher dizendo assim, fulana, você é para mim a presença de Deus dentro da minha casa. Você traz a luz de Deus. Por sua causa, ontem eu fui ler a Bíblia. E eu abri em tal trecho. E quando eu comecei a ler aquele trecho, falava só sobre cura. Jesus curou um leproso, Jesus curou a filha de Jairo, ela dizendo tudo, sabendo, falando e falando e falando, e dizendo, olha, a minha casa é a tua casa, conte comigo, eu quero te dizer, ela estava vendo a boa obra daquela mulher que limpa a casa dela, mas ao limpar a casa dela, aproveitava para ungir a vida dela, e ela glorificava ao Pai. 1 Timóteo 4,12b, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ou seja, dos de fora eu preciso ter um bom testemunho, e aqui dentro eu tenho que ser modelo para os fiéis, porque é fácil ser modelo para os de fora. Não é verdade? Você chega numa galera que todo mundo mente, e você 90% das vezes diz a verdade, você está melhor do que eles, sim ou não? Mas ser exemplo dos fiéis é você dizer a verdade sempre. Atos 2,47 diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Isso aqui era um método de evangelismo da igreja primitiva. É assim, vou explicar para você. Essa igreja vai superlotar, nós vamos ficar preocupados porque inventamos de alugar aquele lugar, era para ter já ido para um muito maior. Você fala, quando, pastor? Quando lá fora nós começarmos a viver vida, com os que são de dentro e com os que são de fora. Essas pessoas vão ficar curiosas para querer saber onde é que você congrega. Era isso que acontecia na igreja primitiva. Eles pediam para ir na igreja. Eles perguntavam, lá na tua igreja dá para a gente ir? Ou não pode? É permitido entrar lá? Dizia, vem. Deus ia acrescentando. Amém, queridos? Repita comigo, quem semeia boa fama, colhe reconhecimento. Eu li uma frase essa semana, eu quero repetir para vocês, a frase não é minha. Eu gostei da frase, espero que você goste. Se você não gostar, não fui eu que fiz a frase. Diz assim, se as pessoas têm de perguntar se alguém é cristão, é porque provavelmente ele não é. Vou repetir. Se ali tem uma pessoa, e aí ele fala assim, eu vou lá na igreja tal, e a pessoa diz assim,
Você é cristão? É porque provavelmente ou não é ou não está agindo como tal. Promova um constante exercício de alinhamento com Deus, conecte a fonte e permaneça lá. Quero, de uma maneira prática, para terminar a mensagem, dizer poucos pontos para você. Primeiro, encha sua mente com alegria e esperança. O profeta Jeremias está vivendo um tempo horroroso. Nós estamos vendo hoje tempos difíceis. Nós tivemos uma desgraça há pouco tempo aqui, pertinho da gente, numa escola. Não é verdade? Estive observando aquele rapaz, que nos jornais ficam contando as coisas, né? Então eu pude observar o que é que a mente dele estava cheia, pelo que falaram. Então, a história de gostar de uma moça e a moça o rejeitou, que sofria bullying, que estava na internet sempre procurando armas e também passou a pertencer a um grupo supostamente de supremacia branca e não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê. Aquele rapaz foi sendo programado para aquele dia. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Um tempo difícil. A Bíblia diz assim, nos últimos dias vocês vão viver tempos difíceis. E em espanhol fala assim, vocês vão ver tempos perigosos. Como é que são esses tempos? Os homens serão amantes de si mesmos. Eles vão viver só para o seu próprio ventre, para o seu próprio deleite. Aí, Jeremias, apesar de não estar no século XXI, está antes de Cristo, Jeremias estava vivendo um tempo muito ruim, mas muito ruim mesmo. Um tempo com muita fome. Ele conta certas coisas no livro dele, que é até complicado. Nós temos crianças aqui, eu peço que vocês entendam que o que eu vou dizer aqui está na Bíblia, não se choque 100% com isso, não. Mas eu me choco quando eu leio, né? Lá está dizendo assim, nós estamos vivendo um tempo de tanta fome que mães piedosas, dizem, hoje nós vamos comer o meu filho e amanhã comeremos o teu. Está na Bíblia isso, gente. Um tempo sem esperança. Um tempo horrível. Dizia que a criança tinha tanta sede que a sua língua pregava no céu da boca. Não é ruim isso, sim ou não? Tempo de corrupção, reis maus. Aí veja o que é que ele diz em Lamentações de Jeremias 3:21. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele está dizendo assim, eu estou arrasado com tudo que eu estou vendo. Eu estou cansado disso tudo. Mas eu sei que a minha mente é o meu terreno. E eu quero trazer à memória, eu quero semear na minha mente o que me pode dar esperança. Se você for ler o livro, você vai ver que no contexto ele fala assim, e o que me dá esperança é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã existe uma nova chance, existe uma nova oportunidade. A cada manhã Deus não esqueceu de mim, Deus não esqueceu de você. E sabe, queridos, há um momento que Deus chama Jeremias numa terra horrível, numa terra sem valor, sabe? E ele diz, Jeremias, eu quero que você compre um terreno. E Jeremias obedece, compra o terreno. Ele diz, agora eu quero que você pegue a escritura do terreno e coloque dentro de um vaso de barro, que essa era a maneira de guardar. Aí ele coloca. Aí ele faz tudo aquilo lá dentro dizendo assim, meu Deus, perdi meu dinheiro. Porque não valia nada. Quem é que ia querer comprar aquele terreno? O que é que ele ia fazer com aquele terreno? Aí ele diz, no futuro, esse terreno vai valer muito dinheiro. Aqui nesse lugar, se comprarão terrenos e casas por preço. Por preço. Assim diz o Senhor. O que é que ele estava dizendo a Jeremias? Ele estava dizendo assim, no meio da tua angústia, você acabou de semear na tua descendência. Quando você não estiver mais aqui, alguém vai colher a herança de um terreno que você hoje comprou na baixa, que não valia nada, mas para ele vai valer muito, porque eu estou dizendo que eu vou mudar a sorte dessa cidade. Eu vou fazer diferença nessa cidade. Amém, queridos? Em Filipenses 4:4 diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo,
Alegrai-vos. O que é que significa isso, queridos? Significa que eu devo me alegrar, que eu devo me alegrar, que eu devo me alegrar. Sim, mas é mais que isso. Ele está dizendo assim, talvez a tua vida hoje não tenha muita coisa para você se alegrar. Talvez. Talvez você tenha até motivos para ficar triste. E ele está dizendo assim, se você entrar nisso, a semente é ruim. A colheita será ruim. E como é que eu faço então? Ele diz assim, alegre-se no Senhor. Se não dá para se alegrar na circunstância, alegre-se no Senhor. E ele repete, outra vez digo, alegrai-vos. É um exercício diário de encher a minha mente com alegria e com esperança. É acordar pela manhã, mesmo com uma lista grande de coisas para fazer, mesmo com um peso às vezes no coração, é antes de se levantar, fazer o contrário, escorregar e cair de joelho e dizer, Deus, eu começo esse dia enchendo o meu coração de esperança. Eu quero trazer à memória, Senhor, todas as coisas que eu tenho me feito. A primeira delas é que eu acordei. Eu estou vivo, eu estou respirando, a glória a Deus. Pai, eu estou aqui, nós temos um dia pela frente, o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas, e eu quero viver esse dia na Tua presença. Meu Senhor, vai na frente, me livra do laço do passarinheiro, me livra da peste perniciosa, e eu quero profetizar sobre a minha vida, que ao final desse dia eu olharei para trás e vou dizer assim, esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegrei nele, eu vivi nele, e eu posso estar feliz com o fruto do meu trabalho. É começar a trazer para você algo que é possível apenas na presença dele. Salmo 16, 11b diz, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra tem delícias o quê? Perpetuamente. É nele, igreja. Circunstâncias vêm, circunstâncias vão, mas o Senhor permanece para sempre. Segundo ponto prático, seja conhecido por todos como uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem domínio próprio. Filipenses 4:5 diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Ele está dizendo o seguinte, mesmo que existam mares rugindo ao teu redor, mantenha a quietude da sua alma. Lá dentro, ministrando a sua própria alma, dizendo, aquieta minha alma, aquieta. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Se aquiete. Eu ainda verei a bênção e a glória do Senhor. Amém, queridos? Terceiro ponto, anule a ansiedade. Jesus disse que a fé remove montanhas. Eu tenho para mim que a ansiedade as cria. A fé remove montanhas, mas a ansiedade cria montanhas. Você fala, o que é que significa isso? Quando a gente começa a se deixar dominar pela ansiedade, tudo fica difícil. Morrinhos pequenos viram o Monte Everest. Tudo fica complicado, tudo fica grande. Como é que eu faço isso para anular a ansiedade? Diga assim, orando, suplicando e agradecendo. Outra vez mais. Bateu no meu coração agora a ansiedade. O que é que eu vou fazer? Orar. No meio da oração eu vou fazer o quê? Suplicar. Dizer, Deus, estou com medo. Esse negócio veio aqui e eu quero te suplicar por livramento. Fala tudo o que você quer, despeja teu coração, lança sobre ele completamente a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Amém? E no final, você começa, não sai da oração sem agradecer. O agradecimento é um ato profético, de fé, é um ato de fé, dizendo assim, eu estou te agradecendo, porque eu sei que o Senhor escutou minha oração. E eu sei que o Senhor estará diante de mim. Eu sei que o Senhor vai lutar essa batalha no meu lugar. Amém, queridos? Por isso que Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Último ponto para a gente terminar. Desfrute de uma paz
que não dá para explicar. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede toda a capacidade de entendimento, todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Como é que eu posso guardar o coração? Quando eu deixo que a paz de Deus domine completamente o meu coração. A paz de Deus, vai guardar meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Preste atenção que nós estamos lendo Filipenses 4:6, estamos lendo Filipenses 4:7 e o versículo base de hoje foi o Filipenses 4:8. Nós estamos falando da mesma coisa. Ele está dizendo: não fique ansioso, permita que a paz de Deus encha seu coração e finalmente você vai ser cheio de tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama. Se algum louvor há, se alguma virtude existe, é isso que vai encher teu pensamento. Permanecer firme. Filipenses 4:1 diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Sabe, queridos, eu quero encerrar lembrando a você que ninguém é responsável pela sua colheita. Ninguém é responsável pela sua alegria. Somente você. Você é responsável por você. Você faz suas próprias decisões. Suas escolhas determinam o fruto que você vai colher. Então é esse o tempo de nós, dentro de nós, controlarmos o nosso coração e a nossa mente, nos enchendo da paz de Cristo que excede todo entendimento. Vamos ficar de pé? Deixa eu orar por você. Quando nós terminarmos de orar, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Também eu estou sendo informado que hoje nós teremos a alegria de receber uma família que vai apresentar o seu filho a Deus, orar por eles. Então quer dizer que a gente ainda vai ter algumas coisas a ser feitas aqui hoje. Então, usando de sabedoria, eu não vou gastar muito tempo nesse momento, porque não é pelo muito falar que Deus ouve. Eu não vou nem te mover de lugar para que a gente possa dar andamento ao culto. Mas eu não posso terminar isso sem dar uma oportunidade a você que está aqui hoje e que se sentiu tocado pela palavra. Algo da palavra chegou no teu coração. Algum desses pontos você disse: essa parte não está sendo uma boa semeadura e eu não quero ter uma má colheita, eu quero mudar isso. Se algo da palavra tocou em você, se algo tocou na tua vida, aonde você está, levanta a sua mão, porque eu quero orar por você. Pai amado, essas mãos que se levantam são mãos, meu Deus, que receberam o toque do Teu Santo Espírito durante essa palavra, porque algo precisa ser consertado, Senhor. Então eu peço que o Senhor venha sobre cada um agora, em nome de Jesus. O Senhor venha trazendo da Tua graça, do Teu conhecimento. Eu peço que o Senhor traga cura. Eu peço que nós possamos receber hoje aqui de Ti, Senhor, a cura do nosso coração, desse terreno chamado coração. Traz sobre nós essa capacidade, meu Deus, de podermos atar o ósculos, atar esse centro gerador de ideias, de tal maneira que dele venha a proceder as saídas da vida, e ele venha a proceder os destinos da nossa vida para bem e não para mal. Eu quero abençoar cada irmão que está aqui, no Teu nome, Jesus. Quero abençoar cada família, no Teu nome, Jesus. Quero profetizar uma igreja segundo o Teu padrão, segundo o Teu modelo, uma igreja que anda na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, uma igreja que é sal, uma igreja que é luz, uma igreja que faz diferença nessa geração, ó Deus amado, não por coisas humanas, não por coisas materiais, mas por causa da Tua presença. Nós oramos assim, nós recebemos assim, nós Te glorificamos, Senhor, e é no Teu nome, Jesus Cristo de Nazaré, que nós oramos e o povo de Deus diz: glória a Deus. Dá um aplauso forte ao Senhor. Aleluia.